Pastor, super bem-vindo ao programa, mais uma vez ao nosso estilo, super polêmico, né, da outra vez, pastor. Foi muito legal, eu gostei. Simone, foi muito legal. Eu fico feliz de poder ser útil. E, aliás, agradecer a você mais uma vez, você me convidar para o seu programa. Viu? Bom, com certeza, pastor é de casa e a gente faz questão da sua presença. E eu não falo que ele é só pastor, tá, gente? Ele fala tudo, ele abrange todos os assuntos. Pastor, hoje o tema é também muito polêmico. Bom. Como não poderia deixar de ser, você já está acostumado com isso, né? Sim, sim. Vamos lá. Pastor, quem é Lúcifer? Então, Lúcifer, essa palavra não existe no original hebraico. Lúcifer é um nome próprio? Né? Vou explicar. Lúcifer é uma palavra latina, é latim, que foi traduzida na versão do Antigo Testamento para o latim. Então, lá em Isaías 14, quando fala que um ser cai do céu, a estrela da manhã é traduzida como Lúcifer. Agora está aceitada, né? Em latim, no Novo Testamento, na primeira epístola de Pedro, se me falar a memória, Jesus é chamado de Lúcifer. Isso, justamente eu ia questionar isso. Então, Jesus, no livro de Apocalipse, foi chamado de algo que significa Lúcifer. Sim, a estrela da alva, a estrela da manhã, ou luzente, ou brilhante. Então, a palavra Lúcifer, hoje, comumente, é usada para Satanás, adversário, né? Mas a palavra no original, a etimologia da palavra é exatamente isso, brilhante, luzente, a estrela da manhã. Para alguns intérpretes do Antigo Testamento, que admitem interpretações, por exemplo, Ezequiel 28, que se aplica ao rei Ciro, né? Perdão, o rei de Tiro, na verdade, ali seria uma profecia de dupla referência, que também se aplica a Satanás, e também Isaías 14, que cai do céu, tranquilo. Existem teólogos que entendem isso, e aí em latim é traduzido como Lúcifer. Hoje, quando você fala Lúcifer, você está falando do diabo, de Satanás. Então, mas vamos retificar aqui. Então, Lúcifer, na verdade, não é um nome próprio. Lúcifer não é Satanás. Pode ser um nome próprio, dependendo do contexto em que ele está inserido. Porque uma palavra ela tem um significado lexicográfico, aquilo que está no dicionário, e pode ter um significado semântico. O que é semântica? É a relação do termo dentro do enunciado. Então a palavra Lúcifer pode ser, por exemplo, Cristo é sobrenome? Não. Cristo é um adjetivo. Então Jesus Cristo, adjetivo. Maria Madalena, Madalena é sobrenome? Não. Maria de Magdala, de onde ela vem? Judas Iscariotes, não. Não é um sobrenome. Então, esses adjetivos podem se tornar adjetivos substantivados, não é? E a palavra Lúcifer, hoje, odiernamente, não é? Em geral, aplicado somente a Satanás, o adversário. Mas tem muita gente que estranha. Quando alguém diz em latim, Jesus foi chamado de Lúcifer no Novo Testamento. Pedro. Cabe a interpretação correta. Pastor, então se já nessa tese aí, no outro programa nós falamos sobre inferno e o pastor disse que no céu não tem esse sentimento de inveja, de ciúmes. Existe na Bíblia algum versículo, alguma história, enfim, que narre efetivamente essa briga de Deus, né, na verdade, com Lúcifer, que ele era um anjo querubim, que ele se levantou contra Deus, que ele teve inveja de Isaías 14, Deus. O anjo teria esse sentimento lá no céu? Isaías 14 e Ezequiel 28. Deus, ele é onipotente, a origem do mal é Deus. Na verdade, essa é uma discussão ética, filosófica profunda. Na verdade, Deus cria os anjos. E, segundo alguns intérpretes da Bíblia que entendem que Ezequiel 28, o texto do profeta Ezequiel 28, é um texto de dupla referência, houve desejo de colocar Satanás, né, esse anjo, querubim ungido, na verdade, é chamado de querubim ungido, colocar o seu trono na mesma patamar do trono de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, mas se ele não divide a glória dele com ninguém, ele teria um trono para ele lá? Ele não é o único, absoluto? Então, a palavra trono, na verdade, é uma figura de linguagem para falar da soberania. Tanto que, se você pegar o livro de Apocalipse, você pode dizer que no céu tem pelo menos 25 tronos. Porque você tem os 24 anciãos e o trono de Deus.
Mas um trono... Sim, mas o livro Apocalipse não é um livro simbólico. Em algumas partes. Nós temos 3 tipos de linguagem ali, isso é profunda, inclusive. Você estuda escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Você tem qualquer texto, você pode ter uma interpretação do texto literal, uma interpretação simbólica e uma interpretação figurada. Mas sempre tem que obedecer à interpretação histórico-gramatical. O que aquele texto significa? Por exemplo, quando você pega o texto de Apocalipse e vê a mulher sobre o dragão, é óbvio que aquilo ali é simbólico. Igual a mulher de Ló, né? Que se transformou em sal. O pastor acredita que ela realmente se transformou em sal e morreu inocentemente por não ter feito nada. Não foi bem inocentemente, não. Não. O coração dela estava na cidade. Então, veja, existem textos... Ela estava em pecado no coração. Existem textos que são correlatos. Por exemplo, quando o povo de Israel sai do Egito... O que acontece? Eles ainda continuam com o coração no Egito. Quando eles fazem o bezerro de ouro, pedem para que o bezerro de ouro seja feito, eles acreditavam que Jeová, ou Yahvé, porque Jeová é a forma portuguesada, era o bezerro de ouro. Por quê? Porque eles passaram centenas de anos no Egito sendo influenciados pelo paganismo. Não é diferente hoje. Hoje tem muita coisa pagã dizendo que é cristã por aí. Então a Bíblia relata realmente que teve esse confronto no céu. Então a Bíblia... Satanás realmente era um anjo. Isso, exatamente. Caiu do céu e está na terra aqui fazendo toda a maldade. Exatamente. Eu acho interessante que tem pessoas que dizem que tem demônios no inferno. A Bíblia não diz isso. Efésios 6 diz que os espíritos malignos, eles estão nas potestades, são das potestades do ar, né? Eles são organizados, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala, inclusive, do espírito do anticristo que já está na terra e existe um que o detém, que é o Espírito Santo, está lá em 1 Tessalonicenses, que age na igreja do Senhor. Sim, eu tenho algumas perguntas do pessoal de casa. É muita coisa, pastor, você vai ter que montar uma cabana aqui no programa, montar uma cabana e morar aqui com a gente. É meu prazer. O que acontece? Tem muita gente questionando que Deus é amor. Deus é amor. Nós temos que amar nossos inimigos. Sem dúvida. Por que Deus não ama Satanás? Por que Deus não perdoa? Ele ensina a gente a perdoar. E assim, teve uma pergunta até, não sei se cabe falar aqui. Cabe, mas eu fico meio assim de falar. Deus brigou com Satanás e o que a gente tem a ver com isso? Por que a gente paga o pato? Deus não brigou com Satanás. Vice-versa, Satanás brigou com ele. Não tem poder. Na verdade, houve uma briga, houve um confronto, tanto que ele foi lançado na terra com a terça parte dos anjos, né? Então teve uma briga, teve um sentimento de inveja. Lutero, soberba. Deus novamente, na sua onisciência, sabia que isso ia acontecer. Exatamente. E a gente ia pagar o pato? Não, vamos lá. O pecado, qual é o pecado? Então, pontuando, porque temos pouco tempo. O pecado de Satanás é a soberba. Seu coração se ensoberbeceu. Por então isso, no céu tem soberba? No céu não. Tem esse sentimento? Não, houve no coração. Porque ele estava no céu, né? Então por isso que ele foi tirado de lá. Então existe a possibilidade de algum anjo fazer isso novamente? Não mais por quê? Porque você não vê nenhuma revelação bíblica, e essa pergunta é interessante. Muitos teólogos hoje acreditam que depois da queda de Satanás, Deus guardou os anjos, mas isso é uma teoria. Mesmo ele sendo inocente, sabendo que isso ia acontecer. Isso. E a gente ia pagar o pato. Deus guardou, mas aí são coisas diferentes. E eu vou chegar lá, vou pagar o pato que você já falou 3 vezes. Eu vou responder uma vez só, as 3 vezes do pato que você falou que a gente ia pagar. Não foi eu. Muito legal, essa foi muito legal. Então vamos lá, Simone. Vamos voltar aqui. Existe um grupo de teólogos que tem uma teoria que Deus guardou os anjos de pecar. O Satanás poderia se arrepender? Existem teólogos que escreveram que acreditam que sim, mas é impossível. Por quê? Porque já está vaticinado Apocalipse 19, Apocalipse 20, está vaticinado o fim, porque Deus é onisciente. O que vai acontecer com este ser maligno. Então Deus criou Satanás para ir para o inferno. Não. Deus que é o fim dele, né? O inferno não. A Bíblia, por lago de fogo e enxofre, é um lugar pior que o inferno. A Bíblia diz que até o inferno, a besta, o falso profeta, Satanás e todos aqueles que esquecem de Deus serão lançados desse lugar eternamente. Isso é o que está escrito, Apocalipse 20 e Apocalipse capítulo 20.
Agora, por que nós pagamos o pato? E por que nós temos que perdoar nossos inimigos não, se Deus não perdoa perdoa vamos falar Satanás? do pato, você já falou 3 vezes do pato aqui. Eu quero falar do pato agora. É verdade, essa pergunta porque, eu até relutei para fazer. Não, mas porque tá certo. Em Gênesis 3, mostra que Deus deu responsabilidade, era a dispensação da inocência. O homem era inocente. Deus cria o homem, coloca o homem e a mulher, Eva, no paraíso, no Éden, para cuidar do Éden. E a história da maçã também é tudo muito. Não, a história da carochinha, né? Furada. Essa prega isso até hoje. Né? Essa negócio da maçã. É que nem Jesus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Deus descansa? Mas aí é uma figura de linguagem. Descansa nunca, mas né? É outra figura de linguagem, que eu posso explicar ponto a ponto. Vamos ficar primeiro no tal do pato que você falou. Por que a gente patou? Você disse que nós pagamos o pato. Na verdade, não é por causa do pecado de Satanás, é por causa do pecado do homem. Não, mas eu digo que a gente paga o pato na questão porque Satanás odeia a gente. Por que ele odeia? Ele odeia porque Deus nos ama. Porque nós somos filhos de Deus, porque nós tomamos o lugar dele. Pelo menos isso é o que prega. Na verdade, ele nos odeia porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a gente está no meio dessa briga aí também. Existem pregadores que dizem que as pessoas supervertem tanto que são a imagem e semelhança de Satanás. Eu não creio nisso. Porque Deus criou o homem para louvor da sua glória. Então, nós hoje somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Aliás, exatamente com essa questão de pagar o pato, o ser humano tem mania de colocar a responsabilidade no alheio. Foi assim que Eva fez. Eva fez, eu fui enganada. Não fui enganada. A serpente me enganou. Aí Adão. Aí ela quis justificar. Adão, olha a mulher que tu me deste. Você está entendendo? Adão acusou o próprio Deus. Olha a mulher que tu me deste. Então, quais são os 5 passos do pecado? 5 passos do pecado, telespectador. Olhar, desejar, tomar, comer e morrer. Foi exatamente o que Eva fez. Eva desejou que ele não lhe cabia. E você acha que a gente controla o desejo? Se é uma coisa que você sente, já sentiu, está sentindo. Essa é uma pergunta interessante. A gente controla a partir do momento que a gente sentiu, olha, isso não é certo, é errado, vou parar de sentir, vou parar de olhar, vou parar de querer. Sentir. Mas o primeiro desejo a gente não controla. Justamente, você não pode impedir. Passar uma mulher linda, maravilhosa aqui, um chocolate, enfim, algo que não seja propício, né? A gente vai desejar. A gente é ser humano, a gente somos filhos do pecado, né? A Bíblia diz, depende, não, eu não creio que somos filhos do pecado, nós temos tendência pecaminosa. O pecado não está em nós. Mas vou explicar. Gálatas 5,17 diz que existe uma guerra dentro de você, Simone. Espírito. Por mais devota, por mais austera que você possa... Eu, como ministro do Evangelho, existe uma luta. Qual é a luta? É a carne e o espírito. Sarx, carne. Quando fala carne, ali é tendência carnal. Tanto que Paulo fala, eu esmurro meu... 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo... Também, né? Para ficar carne, né? Para ficar mais no espírito, né? É mais ou menos. O que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha ser desqualificado. Então, qual é a diferença entre alguém que serve a Deus e que não serve, mas que serve de verdade? É que ele tem a tendência, ele pode até acontecer com pecado, mas ele vai se sentir mal, ele vai buscar Deus para ele ser perdoado daquilo, para viver para a glória de Deus, entendeu? Uma pessoa que não está nem aí, ela anda segundo o conceito da sua própria carne, dos seus tendências carnais. Você pode subjugar o seu desejo. O que a Bíblia diz, eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu não seja desqualificado. Porque tem gente que prega, mas não vive. Então é importante você ter um relacionamento com Deus. E quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais fácil é caminhar nessa terra. Onde é que está o teu coração? Até porque Deus não é o Deus dessa terra, né? Exatamente. O mundo dele é um mundo espiritual. E entra também naquela questão, pastor, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas todos não somos filhos de Deus. Deus não veio, inclusive para os pecadores. Não. Inclusive, propriamente para os pecadores, os perdidos. Sim, ele veio. Aí é Hotheos regaps in cosmos, o texto original, João 3,16. Deus amou o mundo. Porém, o fato dele amar o mundo não quer dizer que você é filho dele. Por quê? Então existe, na verdade, pastor, existe o filho e o ímpio. Existe a criatura. Aí também o filho do diabo. A Bíblia mostra isso em João 8,44.
de um filho do diabo. A Bíblia fala. Mas o diabo não faz filho, o diabo não tem esse poder de Então, criar ninguém. mas a pessoa se coloca na tutela. Porque assim, ó, a Bíblia diz que você é escravo daquilo que você se submete. Então Deus cria você para o diabo ser o seu pai. Ele já sabendo disso, não se você escolher. Agora vamos voltar aqui para não perder a linha então, do Deus raciocínio. está fazendo bastante filho para o diabo, hein? Deus criou os seres humanos e as pessoas escolhem servir a Deus ou ao diabo. Agora, o que a Bíblia diz? É uma falácia dizer que todos são filhos de Deus. João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então primeiro, para você ser filho de Deus, você tem que receber Jesus. Como é que você recebe Jesus? Atos 2,21. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Certo? Romanos 10, 9 e 10 fala isso. Então eu vou fazer obras para ser salvo, vou ser bonzinho. A Bíblia diz, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu sei que você tem que me instigar, porque você está me entrevistando, você está fustigando para ver o que sai daqui, mas deixa eu lhe dizer... Eu quero também saber, são muitas dúvidas. Mas deixa eu lhe dizer com toda a propriedade e convicção do mundo, que Deus tem... através do Espírito Santo gerado muitos filhos, através de Cristo, então, isso é de Cristo, filhos santos, e as pessoas, quando são chamadas de filhos do diabo, porque a Bíblia diz assim, João 8,44, vós tendes por pai o diabo, porque sois mentirosos. Esses dias no programa de televisão chamei o camarada de mentiroso, falei, o senhor está mentindo, e de acordo com a Bíblia, o senhor está tomando uma postura de filho do diabo. Falei isso no ar. Por quê? Porque a pessoa mentiu deliberadamente, não é que foi enganada. Mas você não acredita também, tem muitos pastores que aprenderam errado também? Tem muita gente que prega, acha que está falando a verdade e entendeu diferente, porque o pastor já citou várias formas de interpretar a Bíblia. Exatamente, isso é uma questão crucial. Você errar por ignorância, por exemplo, Atos 17:30 diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância, Simone. Então tudo bem, mas e aquele que é mal intencionado, que mercadeja, você que usa o povo de Deus ou qualquer religião para tomar dinheiro do povo? O Código Penal, não estou nem falando da Bíblia, fala de charlatanismo. Deixa eu te dizer, você telespectador, qualquer igreja que prometer a você bênção financeira ou bênção pecuniária em troco de você entregar alguma coisa lá, isso é estelionato, não tem nada a ver com a Bíblia. Eu oferto na casa de Deus porque amo a casa de Deus, porque eu quero ver a obra missionária crescer, quero cuidar de criança na Índia, como nós fazemos. Agora, tem muita gente que está vendendo grãos. Onde já se viu um negócio desse aí? Agora, pastor, voltando àquela pergunta, então, existe na Bíblia esse relato, realmente, que eu já procurei na Bíblia, nunca Ezequiel 28. Ezequiel 28 e Isaías 14, fala da estrela da manhã. Mas isso. Assim, eu nunca achei na Bíblia nada que narre essa briga que teve no céu. Onde que fala que Satanás caiu do céu? Não houve uma briga, exatamente. Não tem como brigar com Deus. É o que se prega, né? Se alguém prega errado, mas tem muita gente pregando certo. Houve a soberba no coração do querubim ungido, que tentou colocar seu trono na equivalência do trono de Deus. Isso Deus fala onde? E aí, cadê? Ezequiel 28. Isso é uma profecia de dupla referência. Agora, é uma coisa interessante. Aí Deus lançou ele realmente na terra e ele realmente virou o diabo. Deveríamos fazer vários programas falando sobre isso, porque o conceito de diabo no Antigo Testamento, ele é progressivo. Você está entendendo? Porque tem muita gente que questiona, né? Quem é o diabo? Da onde que ele veio? O conceito que nós temos hoje, por exemplo, Jesus entra em Gadara, e aquele rapaz estava possesso de uma legião de demônios. São espíritos malignos, uma legião num ser humano só. Imagina. Não é? A Bíblia fala do espírito mudo e surdo. A Bíblia fala. Então existem espíritos malignos. Agora, como você se livra disso? É simples. Você não precisa subir uma escada de joelho, não precisa acender uma vela, porque Jesus é a luz do mundo. É simplesmente você entregar teu coração a Jesus, porque o Todo-Poderoso Jesus vai proteger você, por mais fraquinho que você seja. Você pode até não ter nem dente na boca.
ser uma banguelinha ungida, abençoada, cantando para Deus. E o pastor vai falando aí, vai gerando outras perguntas, enfim, gente, é muita pergunta, eu prometo que eu vou fazer todas, não tem como, é muita coisa. Porque surge uma pergunta, aí surge outro assunto, aí vem uma curiosidade minha, aí casa com o texto que a gente vai falar no próximo programa. Sabe, você tem que começar a fazer o programa em live depois do programa. Quem quiser as dúvidas, né? Mas deixa os contatos, inclusive, se o pessoal tiver dúvida, aonde que pode falar com o pastor? Lá no Instagram, né? Óbvio. No Instagram, Roberto Cruvinel. Muita coisa que você está me perguntando, já tem uns estudos que podem baixar gratuitamente. Ou mesmo estudar teologia comigo, né? Eu tenho cursos teológicos à distância. Quero que o pastor fale um pouco do livro, dos livros, dos DVDs, das aulas, enfim, gente, é muita coisa. Esse livro já é a minha terceira edição. A vida da igreja. A igreja somos nós, né, pastor? Eu acredito nisso, não é quatro paredes. Sim, de fato. Porque Deus não defendeu nenhuma bandeira, nenhuma igreja, nenhum ministério. De fato. Agora, existe um povo... A igreja primitiva, enfim. Agora, existe um povo aí, um grupo de desigrejado, né? Que é o pessoal que acha que tem que ser crente em casa. Agora, ser crente, você se reúne. A Bíblia diz em Deus... Se reúne, tem comunhão com Deus, agradece a Deus. Trouxe para você de presente, já é a terceira edição, eu falo o que é ser igreja. Igreja e sofrimento. Eu falo sobre a igreja... Você acredita na unidade, que Deus quer a unidade? Deus quer a unidade, Deus quer a unidade do seu Deus povo. não veio atrás de placa. Exatamente, se a placa fosse boa, tá pro lado de dentro, pro lado de fora, né? Agora elas são importantes por uma questão jurídica, o CNPJ, entender... Você tem um lugar também para você chegar, orar, agradecer. Não, é tão bom estar na igreja, louvar, né, pastor? Exatamente. Existem, por exemplo, peculiaridades denominacionais. Por exemplo, nós temos uma fé comum, não pode ser batista, quadrangular, Assembleia de Deus, Pirinampo de Jesus, sei lá. Nós temos uma fé comum, e aí o que acontece? Existem peculiaridades, tem gente que gosta de bater palma, levantar a mão, tem igreja que não bate. Então, cada um... Aí a doutrina, eu já costumo dizer que é a doutrina do homem. Se você está lá, você tem que seguir a doutrina do pastor. Exatamente. Agora, se você não está... Rebelião não é bom, não. Com certeza. Bom, quero agradecer novamente, pastor. Eu que agradeço, minha amiga. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Deus abençoe.